Hoje é dia de supervisão para psicólogos e psicanalistas aqui no Instituto Cássia Rodrigues. Deixa eu mostrar a vocês. Aqui, eles estão aqui chegando, tá vendo? Ó, eles estão aqui chegando. E eu resolvi fazer uma live aqui rápido com vocês para falar, porque como eu estou fazendo supervisão com psicólogos e psicanalistas para poder aprender como atender as pessoas, eu queria fazer uma live com vocês desse livro do J.D. Násio. J.D. Násio é um psicanalista argentino, ele é discípulo de Lacan, mas ele é muito interessante. Eu tenho toda a obra dele, que está ali em cima, ó, tá lá em cima a obra dele lá, naquela última parte lá em cima da placa do YouTube. E eu acho interessante, tem esse livro dele e tem esse aqui que eu estava estudando para essa supervisão de hoje. Esse aqui é muito interessante também. Lições sobre os 7 conceitos cruciais da psicanálise. J.D. Násio é muito interessante. Ele escreve bem. E aí eu resolvi fazer com vocês. Será que terapia cura a gente? Será que o processo analítico... Eu falei terapia, mas eu quero ir pela abordagem da psicoterapia, eu quero ir pela abordagem da análise. Lembrando que a psicanálise é a única teoria que vai até o inconsciente da pessoa. E o J.D. Násio, como ele é psicanalista, ele trabalha de forma analítica. E eu vou ler com vocês um pedacinho do início do livro dele. Achei assim, que eu falei, gente, eu tenho que compartilhar com as pessoas, para as pessoas entenderem como que é importante o processo analítico. Aí ele está conversando com uma pessoa, ele falou que chegou lá na França, ele é argentino e foi fazer uma viagem. Aí ele começa falando, a noite era fria, aí vai, que ele é muito romancista. E ele escreve assim, mestre, do que se ocupa a psicanálise? Aí o J.D. Násio responde, a psicanálise se ocupa de coisas simples, muito simples, que são também imensamente complexas. Ocupa-se do amor e do ódio, do desejo e da lei, do sofrimento e do prazer, de nossas palavras, de nossos atos, de nossos sonhos e de nossas fantasias. A psicanálise se ocupa de coisas simples, mas muito complexas, mas são eternamente atuais. Aí, a segunda pergunta que foi feita a J.D. Násio, e ele continua explicando, e o que seria o complexo de Édipo? Aí ele responde, o complexo de Édipo não é uma história de amor e ódio entre pais e filhos, como é passado para todo mundo. É uma história de desejo. Não tem nada a ver com sentimentos de proteção e de ternura, como muitas pessoas falam. Tem a ver com a imensa desmedida. É um desejo do adulto que está dentro da gente, que tem uma criancinha dentro da gente, fixada lá no complexo de Édipo. E é um adulto na cabeça, no corpo, um adulto. Mas um menino ou uma menina de 4 anos dentro da gente. Aí eu vou usar isso aqui para vocês entenderem o que é isso. Então nós somos adultos, nós estamos com 40 anos, mas inconscientemente a gente está aqui fixado de 4 a 5 anos, que é a idade que a gente faz o complexo de Édipo. Aí ele falou, e o inconsciente? Aí ele falou, saiba que o inconsciente é, antes de tudo, uma curiosa memória. Na voracidade da leitura, aí ele falava, e para escutar o paciente, você precisa estar perto dele, sentar atrás dele na poltrona? Mas aí ele fala, não, para escutar o inconsciente do ser humano que está na minha frente, eu tenho que ter uma escuta empática. Aí ele continua contando, aí ele fala, ele vai continuando o livro dele. Aí ele começa aqui, sim, a psicanálise cura. E ele escreve essas 2 frases aqui, ó. O verdadeiro lugar, eu estou falando desse livro aqui do J.D. Násio. O verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que pela primeira vez lançamos um olhar inteligente sobre nós mesmos. E nós precisamos transmitir aos nossos filhos o que dizemos. É a constituição do superego na cabeça dos seres humanos. Aí ele botou, sim,
a psicanálise cura. Como justificar semelhante afirmação? Percebi que minha experiência clínica e minha reflexão teórica se enriqueceram com o passar dos anos e que o número de pacientes que manifestavam sua gratidão depois de ter concluído o tratamento era cada vez maior. Hoje digo que posso e devo confiar plenamente na eficácia de minha longa e apaixonante prática psicanalítica, que não deixo de conceitualizar, ensinar e compartilhar com os outros clínicos. E essa confiança que me leva a dizer, sem vacilar, sim, a psicanálise cura. Evidentemente, nenhum paciente se cura por completo e a psicanálise, como todo remédio, não cura todos os pacientes, nem cura de maneira definitiva. Sempre restará uma parte de sofrimento, um sofrimento irredutível, inerente à vida, necessário a viver. Viver sem sofrimento não é viver. É útil destacar que a psicanálise, ao contrário do que sustenta seus detratores, demonstrou desde o início sua indiscutível eficácia no tratamento de numerosas afecções, como transtornos de humor, depressão, transtorno de ansiedade, as fobias, transtornos alimentares, aí ele fala da bulimia, anorexia, transtorno obsessivo compulsivo e muitas outras patologias que trazem os pacientes ao nosso consultório. A eficácia da psicanálise também é verificada no tratamento da depressão pós-parto, na neurose infantil, na resolução dos conflitos familiares, conjugais e até profissionais, sem esquecer o papel de coterapeuta que o analista desempenha no tratamento das neuroses graves e até das psicoses, trabalhando em cooperação com o psiquiatra, que descreve a medicação. Mas façamos uma ressalva. Para que a psicanálise seja eficaz, é necessário que quem se analisa reúne as seguintes características. Quem se analisa, que sofra, que não suporte mais sofrer, que se interrogue sobre a causa do seu sofrimento e que tenha a esperança que o profissional que vai tratá-lo será capaz de livrá-lo do seu tormento. Então, para que a psicanálise funcione, eu vou repetir, para vocês entenderem o que faz a psicanálise sim curar. Para que ela seja eficaz, é necessário que se reúna a seguinte característica de quem busca ajuda: que a pessoa esteja sofrendo, que não suporte mais esse sofrimento, que se interrogue sobre as causas do seu sofrimento e que tenha esperança que o profissional que vai tratá-lo vai ser capaz de livrá-lo do tormento que está sendo a vida dele. E um ajuste fino a respeito da palavra curar. Habitualmente, estar curado significa ter superado uma enfermidade. De certo que a maioria parte dos nossos pacientes não está doente no sentido médico, não está doente no físico, está doente no aparelho psíquico, mas sofre por estar em conflito consigo mesmo e com os demais. E justamente esse conflito interior é relacional que a psicanálise tenta fazer desaparecer. Em suma, de um ponto de vista psicanalítico, alguém está curado quando consegue amar-se de tal como é, quando é capaz de ser mais tolerante consigo e, portanto, mais tolerante com as pessoas em torno. E aí, eu não vou ler todo o livro aqui, óbvio que eu não vou ler. O livro do J. Denazio tem uma leitura fácil, esse aqui está apaixonante. Esse é o último dele, aí ele fala, olha as partes do livro dele. Como trabalho e ajudo meus pacientes a encontrarem a cura. Aí ele fala um caso, aí depois tem, vou pelo índice que fica mais fácil para eu falar para vocês. A ideia central desse livro, interpretar e dizer com clareza ao paciente que ele já sabia, mas ele estava confuso. 4 variantes inéditas da interpretação do psicanalista ilustrada como exemplos concretos. A cura continua sem enigma. Então, eu vou ler para vocês agora o finalzinho. O meu desejo é que vocês realmente comprem esse livro. Se você não tem como fazer análise, pelo menos compre o livro. Ó, o livro. Esse livro custou R$35. Como saber... Aí ele até botou aqui, ó. Meu capítulo preferido. Como saber se um paciente está curado?
chegamos ao final de nosso percurso a respeito da cura e quero encerrar respondendo a uma pergunta. Como saber se um paciente está realmente curado? É claro que nenhum paciente consegue se curar por completo e que a psicanálise, como qualquer remédio, não cura todos os pacientes e tampouco cura de maneira definitiva. Sempre restará uma parte de sofrimento, um sofrimento irredutível, inerente à vida. Necessário à vida. Viver sem sofrimento não é viver. Não obstante, existem alguns indicadores que a cura atesta que o paciente deixou de ser paciente. A pessoa analisada mudou, não tem mais a atitude mental que tinha, pensa de forma mais concreta, sabe se responsabilizar, para de colocar a culpa nos outros. O paciente curado reconhece seus defeitos e valoriza suas qualidades sem exagero. Já não se sente mais insignificante das pessoas, nem o mais inteligente, porque tanta baixa autoestima, tanta complexo de inferioridade como complexo de superioridade mostra que a pessoa está psicopatologicamente enferma. Então, primeira coisa, o paciente curado reconhece seus defeitos e valoriza suas qualidades, sem exagero. Já não sente mais a pior das pessoas, nem a melhor das pessoas. Segunda coisa, gosta de si mesmo, tal como é. Portanto, torna-se mais tolerante consigo mesmo, com as pessoas que o rodeiam e com as relações sociais. A tarefa de análise não é fazer pessoas normais. A tarefa de análise não é fazer pessoas normais, mas favorecer nas pessoas um diálogo interior não conflituoso e permitir que recobre o prazer de viver. Aí eu não vou ler tudo que eu quero conversar com vocês. Aí o pessoal chegou aqui. Eu já vou ter que voltar. Ó, eu só fiz uma parada para falar desse livro, que hoje a gente vai estar estudando sobre essas questões da vida que a gente tem que aprender a se resolver. Eu dei uma tarefa para eles e vim fazer essa live com vocês. Então, aproveita esse final de ano, sabe para quê? Para buscar mudança na sua vida. Quantas pessoas estão atrás do príncipe encantado, da princesa encantada, do emprego dos sonhos, da casa dos sonhos, da viagem dos sonhos? Nada disso vai fazer você feliz se você não estiver com a pessoa dos sonhos. E a pessoa dos seus sonhos tem que ser você. Por isso que Freud fala que o sonho é entrada real para o psiquismo. Porque é entrada real para quem você é. Então, a minha dica é: mergulha dentro de você, busque entender quem é você, descobre quem é você, porque a gente fica uma vida esperando que o outro venha para nos salvar. Mas a pessoa que tem que nos salvar somos nós mesmos. Nós temos que buscar essa cura dentro da gente. Então, se você não pode vir fazer análise comigo, porque você de repente não tem esse valor ainda para fazer análise comigo, o meu site é institutocassiarodrigues.com. Essa turma de terapia que vai começar no dia 10 de março só está com 8 vagas. Já estão encerrando, elas vão encerrar agora em dezembro, porque as pessoas têm que ter 2 meses para fazer as tarefas que eu peço. Tem uma nova turma de psicanálise, a de abril já encerraram as vagas, que começa em junho, uma nova turma de psicanálise. O valor da psicanálise é R$500 por mês, e depois que você está estudando comigo 6 meses, você tem que entrar no grupo de terapia do meu instituto, porque eu vou constituir você através do tripé como psicanalista. E tem também as aulas terapêuticas que vão ser agora em janeiro, que você pode participar. Mas esses produtos você tem que ir lá no site institutocassiarodrigues.com. E se você quiser, aí você manda o WhatsApp da Débora, 27 99 505 1960. E o livro é o do Násio, que você pode comprar, é esse, sim, A Psicanálise Cura. E eu penso que o livro sempre é uma oportunidade de nos livrar da nossa ignorância. Ignorância não é agressividade, ignorância é ignorar saber. Então, se você não pode vir fazer análise comigo, porque você acha caro, tem que pagar os 8 meses, não tem que pagar um só, são 8 encontros, já tem que pagar no ato da inscrição os 8 encontros. Mas você pode comprar um livro, você pode se instruir. Compre todos os livros do argentino J.D. Násio, que é uma oportunidade de simplesmente você entrar em contato com quem é você. Entrar em contato com esse adulto
por fora, mas por dentro, uma criança que ainda está aqui. E simplesmente, você muitas vezes pode ser um adulto com comportamento de criança. E a gente não pode mais agir como criança sendo adulto, porque as pessoas não têm tolerância pela gente quando a gente age como criança sendo adulto, sendo malcriado, fazendo malcriação, batendo porta, gritando. Isso tudo é comportamento de criança. Ninguém aceita mais um adulto com esses comportamentos. A gente tem que ter comportamento de adulto. E estudem também, bota no Google acadêmico análise transacional para você entender esse estado pai, esse estado criança e esse estado pai, esse estado criança e esse estado adulto que está dentro de você. Ei, Joelma mora nos Estados Unidos, ela foi a paciente do primeiro grupo de terapia que eu abri em abril. O dela já encerrou. A Joelma é do grupo do Cristiano, da Cristiane Eugênio. Aí a Joelma encerrou o ciclo nos 8 meses. O Cristiano continua comigo, a Cris Eugênio continua comigo. Mas não tem problema, as pessoas, nem todos querem fazer mais de 8 meses. O Cristiano quer continuar, a Cristiane Eugênio quis. Agora a Joelma está focada no menino dela. O menino dela está fazendo terapia. Ela o que ela veio para resolver, ela já resolveu. Não quer dizer que Cristiano e Cristiane não resolveram ainda. Então eu tenho um novo grupo que começa no dia 10 de março, o valor por mês é 450. Aí você vai ter que pagar no ato da inscrição os 8 meses. E você ainda vai ter que responder um questionário para ver se você está ou não habilitada a participar desse grupo, porque tem que ser coeso, não pode ser muito diferente. Então a minha dica para vocês: busque se ajudar. Não seja uma pessoa que fica o tempo todo reclamando com os outros. Ninguém suporta caminhar com gente chata. E se analisa. Será que você não é uma pessoa chata? Se analisa. Pergunta 3 pessoas. Pergunta seu marido, a sua esposa, seu pai, sua mãe e seus filhos. 3 pessoas, mas 3 pessoas que têm coragem de falar pra você. E se você é muito vítima, se você é muito fragilizada, tudo seu é muito difícil, tudo seu você já reclama, com certeza você é uma pessoa chata. E com certeza as pessoas fogem a léguas de pessoas chatas. Meu site, institutocassiarodrigues.com. Entra lá e vê tudo que a gente tem, tá bom? Em março a gente tem uma aula de neuropsicanálise. Eu e a doutora Leila já está quase fechado. Para aqueles que estão com a câmera desligada, por favor. Deixa eu... porque ele está falando ali, porque já está quase na hora de eu ir. A turma de neuroplasticidade, que vai ser em março, já está quase fechada a turma. E dia 30, eu e doutora Leila Miguel vamos fazer a primeira live sobre o perigo do clonazepam, dos benzodiazepínicos. O perigo, porque são remédios que você não pode tomar por mais de 15 dias. Os benzodiazepínicos. Dentro deles tem clonazepam, tem o famoso Rivotril, são os remédios que são tomados só como SOS. Mas é dia 30 live, doutora Leila Miguel e eu. Essa é a primeira live, nós vamos fazer umas 4 lives sobre esse tema. Mas se você quer fazer aula de neuropsicanálise, no dia 10, neuroplasticidade, para dar plasticidade ao seu cérebro, em março, mas tem que entrar lá no site, tá bom? E se torne membro do canal de YouTube, que se tornando membro agora, dia 29, nós vamos ter a segunda live exclusiva para membros, onde nós vamos falar, e aí? A gente pode se curar das nossas doenças também físicas? De onde surgem essas doenças físicas? Será que as doenças físicas elas surgem só do físico? A gente vai falar do paradigma biofísico, que foi esse paradigma antigo, bioquímico, ele caiu por terra. Nós hoje estamos trabalhando com um novo paradigma biofísico. Aí a live exclusiva para membros lá no canal de YouTube, tá bom? Beijo no coração. Se for possível, compartilha com todo mundo a esperança de sim, a psicanálise cura. Sim, a psicanálise cura. Eu, como psicanalista, psicóloga, terapeuta do sistema familiar, neurocientista, eu digo para vocês, várias pessoas se curam psiquicamente
e automaticamente ficam curadas fisicamente, porque a doença, ela nasce no aparelho psíquico e escorre para o nosso corpo, tá bom? Beijo no coração, tchau!